Um, dois, três, gravando! Para você que vai fazer a prova teórica no Detran ou Ciretran, você que está tirando a carteira de habilitação, condições adversas. O que são condições adversas? Para você que está vendo e ouvindo esse vídeo agora, eu fiz alguns ditados antes de começar essa gravação. O exercício número 1, o que são condições adversas? A resposta no dia da prova. Condições adversas são todos aqueles fatores... Rodrigo, fecha aí por favor a janela. Obrigado. São todos aqueles fatores que prejudicam o real desempenho no ato de dirigir, tornando assim maior o risco de um acidente. Então, o que são condições adversas? Repetindo, são todos aqueles fatores. Quais são os fatores? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, condutor, passageiro, né? Ou um conjunto de fatores que prejudica o real desempenho no ato de dirigir, assim facilitando os riscos de acidentes de trânsito. Para você ter uma ideia, esse vídeo, você está vendo e ouvindo agora esse vídeo, né? É uma gravação, mas é ao vivo. Bom dia, pessoal! Bom dia! Oi, bom dia! Hoje, dia 6 de agosto de 2023, nesse exato momento, são 11 horas e 22 minutos, hora do almoço, perto do almoço. Hoje 16, não é 16? 16 de agosto. Eu falei 6, viu? Pessoal aqui, viu? Pessoal. Dia 16 de agosto. Exercício número 2, alguém pode ler, por favor? O que são as condições adversas de carga? Quais são, né? Quais são as condições adversas da carga? É fácil, pessoal. Não tem como se bater no dia da prova, no Detran ou Ciretran, essa questão. Condições adversas nós já entendemos, que atrapalha, né? Atrapalha, isso não. Contribui para riscos de acidente. Condição adversa é perigoso. Então, quais seriam as condições adversas da carga? Excesso de carga, carga mal amarrada, mal distribuída, mal condicionada, desconhecimento da carga pelo motorista. Você tem que conhecer a carga que você está transportando. Por quê? Tem carga que precisa de alta temperatura. Eu tenho que conhecer o que eu estou transportando e a temperatura que ela precisa estar. Carga que precisa de baixa temperatura. Imagina só transportar carga viva. Tem que conhecer ou não? Tem que conhecer. O que seria a carga viva? Transportar boi, vaca, cavalo, pato, galinha, animais. Carga viva. Então essas são as condições adversas da carga. Excesso de carga, mal amarrada, mal distribuída, mal condicionada e desconhecimento da carga pelo condutor. Exercício número 3. Quais são as condições adversas? Quais são as condições adversas? São 8, ó. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, condutor, passageiro. São 8 condições adversas. Próxima questão. Como o condutor deverá proteger a visão do ofuscamento ocasionado pela luz alta do farol do veículo que vem ao sentido ao contrário? Isso. Como que o condutor, se cair na tua prova de legislação, como o condutor deverá proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo farol da luz alta do veículo que vem em sentido contrário? Imagina, você está indo, aí de repente está vindo na contramão, no sentido contrário da via, né? Numa via de sentido duplo, onde vai e vem, daí está vindo um condutor, o farol alto. Se você olhar direto para o farol alto, se tiver uma velocidade de 60 km por hora, a 80 km por hora, você percorrerá às cegas de 4 a 7 segundos, uma distância de 90 a 160 metros, sem ver nada. Cegueira momentânea é ocasionado pelo excesso de luz do sol ou artificial dos faróis dos veículos que vêm na contramão, no sentido contrário. Então, como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz do veículo que vem em sentido contrário? Você está indo aqui segurando o volante, o que você vai fazer com a tua visão? Vai desviar para a linha de bordo à direita. O que seria a linha de bordo? Nas vias pavimentadas, quando tem a sinalização no pavimento, a sinalização horizontal,
As linhas, linha de bordo são aquelas faixas nos bordos da pista, nos bordos laterais. Então, como proteger a visão? Desviando para a direita, para a linha de bordo. Próxima questão. Quais são as condições adversas de luz? Quais são as condições adversas de luz? São duas: ofuscamento e penumbra. O ofuscamento é ocasionado pelo excesso de luz nos olhos e a penumbra é a pouca luz, falta de luz. Penumbra também é conhecido como lusco-fusco. Lusco-fusco significa penumbra. Exemplos de penumbra no nosso dia a dia: ao amanhecer, aquela troca da noite pelo dia, sabe? Vai estar de noite e vai amanhecendo, ali é a penumbra, ali é o lusco-fusco. E também acontece no final da tarde, início de noite, a troca do dia pela noite, né? Vai ali anoitecendo, então nós saímos do dia, vai escurecendo, ali é a penumbra, lusco-fusco. Mas a penumbra também pode acontecer dentro de um túnel, numa tempestade. Penumbra, lusco-fusco, falta de luz. Voltando à questão, quais são as condições adversas da luz? Resposta: ofuscamento e penumbra. Lembrando que diante da penumbra, quando tem pouca luz, o que fazer diante da penumbra se tem pouca luz? Reduzir velocidade, redobrar a atenção e acender o quê? Os faróis. Próximo exercício. Como proteger a visão do ofuscamento por causa da luz do sol? Como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pela luz do sol? O sol, pessoal, quando ele está nascendo, principalmente quando ele está nascendo, na reta dos olhos, né? Quando ele está bem no horizonte, ou quando ele está se pondo, né? Está se pondo o sol bem no horizonte, na reta dos olhos, assim. Como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pelo excesso de luz do sol? Óculos de sol ou a pala interna de proteção contra o sol. Sabe aquela pala que tem no teto do carro, onde alguns proprietários guardam documentos? É o nome técnico daquele equipamento. É pala interna de proteção contra o sol. Mas no popular, parasol, pala protetora. Lembrando que a pala interna de proteção contra o sol só é obrigatório no lado do motorista. Para o lado do passageiro não é obrigatório. Então, como proteger a visão do ofuscamento ocasionado pela luz do sol? Óculos de sol, junto com a pala interna de proteção contra o sol. Próxima questão. Quais são as condições adversas do motorista? Quais são as condições adversas do motorista? Para você que é motorista, você deve saber quais são as condições adversas que atrapalham você, né, na condução do veículo. Bêbado, drogado, com pressa, fome, triste, eufórico, sono, estresse, frio. Não, frio é do tempo. Então, tudo que for físico, mental e psicológico são condições adversas do motorista. Uma determinada situação, o aluno me perguntou em sala de aula, ao vivo: professor, chifre é condição adversa do motorista? Com certeza. Com certeza. A pessoa que descobre que é traída, falamos isso outro dia, não falamos? Né? Falamos. Com certeza, a pessoa que descobre que é traída, foi traído, traída, meu Deus, ele não pode dirigir, é muito perigoso. Ele não vai conseguir se concentrar. Ele pode tirar a vida de alguém, a própria vida. E se tiver passageiro com ele, você é passageiro de alguém que descobriu que foi traído, desce do carro. Desce do carro, né? O pessoal na sala está dando risada. Daqui a pouquinho nós vamos dar o giro com a câmera para vocês terem ideia. Vou pedir a autorização deles, lógico, para trabalhar com a imagem nas redes sociais. Mas ser traído mexe com o psicológico, emocional do ser humano, com certeza. Qualquer tipo de traição, não é só no relacionamento, qualquer tipo de traição, entre amigos,
A pessoa que descobre traída, dependendo da traição, ela fica abaladíssima psicologicamente. Né? E dirigir não é recomendado. Voltando então, quais são as condições diversas do condutor, do motorista? Fome, droga, bêbado, pressa, estresse, nervoso, desequilibrado. Pessoal, lembrando que o ser humano não tem raiva, tá? Raiva é uma doença que dá em animais. Então essas são as condições adversas do condutor, do motorista. Se você perceber que não está em condições de dirigir, confie a direção a uma pessoa devidamente habilitada. Próxima. Quais são as condições adversas dos passageiros? Quais são as condições adversas do passageiro? Pô, vou falar bem a verdade, tem passageiro que é sem noção, né? Tem muito passageiro sem noção. Tem muitos acidentes que acontecem por causa de passageiro. Aquele passageiro que entra fazendo bagunça, aquele passageiro que entra, exagerou, começou a vomitar na janela do carro, dentro do carro, imagina, né? Meu Deus, aquele passageiro que chato, além de querer falar com você, motorista, ele te puxa, ei, meu, não tem aquela pessoa, não tem gente que é assim, que para falar com você, ei, meu Deus, chato, né? Então, com certeza, se você está dirigindo e tem um passageiro dessa forma aí, ele pode ajudar você a bater o carro, a moto. Passageiro, excesso de passageiro também é uma condição adversa de passageiro. Crianças desacompanhadas no banco de trás é uma condição adversa de passageiro. Lembrando que em uma viagem longa não precisa de adultos acompanhando as crianças. Por exemplo, vai viajar, sei lá, uma viagem de 3 horas, uma viagem de 5 horas. É obrigatório ter um adulto acompanhando as crianças? Não, não é obrigatório. Ah, mas a direção defensiva recomenda. Se em uma viagem longa tiver um adulto para acompanhar a criança, legal. Mas se não tiver, eu vou ser multado? Não, não vai ser multado, não é lei, né? Não é obrigatório adultos acompanhando crianças em viagens longas. Mas com certeza, com recém-nascido no bebê conforto, com aquele choro, será que é uma condição adversa? Sim, é uma condição adversa. É tão lindinho, quieto. Tão lindinho. Então, sim, condições adversas dos passageiros. Aquele passageiro, olha só, você consegue o dinheiro da entrada no processo de habilitação, passa em todos os exames, adquire a carteira, aí ele quer te ensinar a dirigir. Meu passageiro chato esse, hein? Ou então, quem sabe, você recém-habilitado, acabou de fazer a carteira, dá uma arranhada na marcha. Ele, tirou a carteira ontem. Chato. Chato. Tem passageiro sem noção. Então, realmente, essas são as condições adversas dos passageiros que atrapalham. Próxima questão. Não, sem falar aquele passageiro que chega no carro, dentro do carro e pensa que está na casa dele. Né? Ele pensa que está na cama. Ele quer colocar o encosto lá atrás. Aí o pé, ele quer colocar onde o pé? Lá em cima do painel. Aí você está escutando tua música. Você está escutando a música que você gosta de deixar, quer trocar o som. Meu Deus. E ainda tem os medrosos, né? A minha mãe quase, olha, sem condições. Isso. Tem também, exemplo, condições adversas de passageiro, o medroso. A medrosa. Acontece, tem gente que faz de uma volta de carro, meu Deus do céu, um terror. O medroso, dirigir já não é tão simples assim. Com o medroso do lado, a atenção se multiplica, pode ter certeza, ele atrapalha. Para o medroso parece que está muito perto, para o medroso parece que está muito rápido, para o medroso qualquer coisa meu Deus, estourou o pneu, algo assim. Também atrapalha, condições diversas do passageiro. Assusta o motorista, verdade. Próxima questão. Quais são as condições adversas do veículo? Quais são as condições diversas do veículo?
Pô, tem várias condições diversas do veículo. Pneu careca, falta de combustível, buzina queimada, estepe murcho, sem estepe, farol queimado, cinto de segurança rasgado, a pala interna quebrada, sem triângulo, sem o macaco. O que é o macaco? É uma peça que ergue o carro para trocar a roda quando fura o pneu. Isso, não dá para trocar o pneu ali, tem que levar numa oficina. O que troca é a roda, você coloca o step inteiro. Então é o macaco ali, é uma peça que, se não tiver essa peça, esse equipamento, para falar a verdade, é uma infração de trânsito e condições adversas do veículo. Para-brisa quebrado, retrovisor quebrado. Lembrando que o extintor, ele desde o dia 22 de janeiro de 1998 até o dia 4 de novembro de 2016 era obrigatório para veículo de passeio. Não é mais obrigatório, tá? O extintor de incêndio não é mais equipamento obrigatório, mas é importante ter no carro. Professor, se não tiver extintor no meu carro, eu sou multado? Não, não é multa, desde 2016. Mas é importante ter o extintor no carro, porque ele ajuda no princípio de incêndio, salva vidas, ajuda ali a não destruir todo o teu bem, né? Todo o teu veículo, o teu carro, a moto de outra pessoa. Então é importante ter. Quais veículos que é obrigatório ter extintor? Caminhão, ônibus, micro-ônibus e aquele veículo de passeio, o veículo de passeio, mas que transporta produto perigoso. Por exemplo, distribuidora de gás, a Montana, a Saveiro, a Fiorino, tem que ter extintor, está transportando um produto perigoso. Nesse caso sim, mas para o veículo de passeio não é obrigatório. Então essas são as condições diversas do veículo. Próxima questão. Quais são as condições adversas da via? Quais são as condições adversas da via? Buraco. Buraco atrapalha ou não? Meu Deus. Até que hoje, para você que está vendo e ouvindo esse vídeo agora, está sendo gravado no litoral do Paraná, em Paranaguá. É uma cidade portuária, rodeado por água, várias ilhas, bem bacana, bem bonito o litoral do Paraná. Condições adversas da via. Aqui um tempo atrás, agora não, agora está em perfeito estado até. Mas tinha alguns bairros que você desviava de um buraco, caía em 2, 3, desviava de 2, 3, caía em 4, 5. Então, com certeza, buracos são condição adversa da via. Desnível, o que é desnível? Por exemplo, tem a parte da pista, dela tem uma descidinha, um desnível, condição adversa da via. Pista irregular, aquela pista assim, ó, irregular, condição adversa da via. Pista escorregadia, óleo na pista, condição adversa da via. Aclives acentuados, o que seriam aclives acentuados? Subidas acentuadas, declives acentuados, curvas, condição adversa da via. Falta de sinalização, tem sinalização, mas está encoberta pela vegetação, pelo galho da árvore, então são condições diversas da via. Próximo exercício. Quais são as condições adversas do tempo? Quais são as condições adversas do tempo? Chuva, neblina, cerração, granizo, neve, frio, calor, vento, tempestade. Dentro de condições adversas do tempo, eu vou abrir um parênteses aí sobre o vento. Se houver um vento lateral muito forte, por exemplo, 80 km por hora, o que fazer? Reduzir a velocidade e abrir as janelas a uma distância de 4 dedos. Por que reduzir a velocidade se tiver um vento forte? Para o carro ficar mais pesado. Por que abrir as janelas a uma distância de 4 dedos e por que não toda a janela? Se está ventando muito forte, né, vai jogar para dentro do carro o quê? Areia, poeira, papel, plástico, vai piorar ali a visibilidade do condutor. Então abrir uma distância de só 4 dedos e reduzir a velocidade para ficar mais pesado o veículo. Por que tem que reduzir a velocidade? Porque se o veículo estiver muito rápido, o que você acha? Ele vai ficar mais leve ou mais pesado? Mais leve. Então o risco do vento tirar é maior. Então por isso deve reduzir a velocidade para ficar mais pesado e abrir as janelas a uma distância de 4 dedos. Ao mesmo tempo que o ar passa por dentro do veículo, ele ajuda
a frear, ele ajuda a segurar o automóvel. Condições adversas do tempo: chuva, neblina, cerração, granizo, neve, calor, frio. Lembrando que o risco de acidente não é só quando está chovendo muito forte. O risco de acidente acontece nos primeiros pingos da chuva, que se misturam com a fuligem, resíduos derramados pelos automóveis, borracha, óleo, combustível, né? E a pista fica muito mais escorregadia nos primeiros pingos. Depois que está chovendo forte, a chuva lava a pista. Aí aquela quantidade de líquidos, fluidos, óleos, restos de borracha, vai tudo pro ralo, vai tudo pro bueiro. Então essas são as condições adversas da via. Tempo, desculpe. Condições adversas do tempo. Próxima questão. Quais são as condições adversas do trânsito? Quais são as condições adversas do trânsito? Eu fiz uma pesquisa no dicionário. O que significa a palavra trânsito? Ato de transitar. Trânsito significa que é o ato de transitar. Então entendo eu que trânsito é movimento, trânsito é bom. Agora, quais são as condições adversas do trânsito? Lento, congestionado, engarrafado. Tá bom? Essas são as condições adversas do trânsito. Normalmente as condições adversas do trânsito, congestionamento, ela acontece nos horários de pico. Quais são os horários de pico, mundialmente falando? 8 horas da manhã, a população se deslocando para o trabalho. Ao meio-dia, o pessoal se deslocando para o almoço. Às 14 horas, voltando para o trabalho. Então, às 18 horas, voltando para casa. Nesses horários de pico, o trânsito tende a ficar mais congestionado, lento, engarrafado. Quais são as condições diversas do trânsito? Congestionamento, engarrafamento. Festas, feriadões, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Crianças. A tendência do trânsito é ficar lento e congestionado. Significa que festas e feriadões são condições adversas também do trânsito. Próxima questão? Acabou. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin no YouTube, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para que cheguem novas notificações, novos vídeos. Deixe o teu like, não esqueça de deixar o like, compartilhar, comente, tá bom? Para você que está vendo esse vídeo agora, vou dar um giro com a câmera do celular, pedindo a autorização dos senhores. Posso? Quem vai dar autorização aí? Quem vai autorizar? Dá o joinha ali, ó. Ali, ó. Estamos finalizando aí, dando joinha, dá o joinha lá, dá o joinha. O pessoal liberando direito de imagem para trabalhar nas redes sociais. Também temos o Pato Donald. Pato Donald, fala conosco. Eita! Para você que terminou a parte teórica, boa sorte na tua prova. Até o próximo vídeo. De Paranaguá pro mundo!